Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a segunda Ordens do Amor, do Bert Hellinger, a hierarquia. Eu me chamo Lara Limahorro Leitner. Eu te ajudo a dominar os seus pensamentos e emoções para você desenvolver a sua autoconfiança, sua autoestima e construir os seus relacionamentos de valor. Pessoal, para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, no YouTube, Lara Limahorro Leitner, não esquece, pessoal, de estar ativando o sininho para receber todas as notificações. No Instagram, Lara Horro Leitner Coach. Eu também tenho um canal no Telegram onde distribuo todos os meus conteúdos gratuitos. Torne-se a sua melhor versão. E também grupos no WhatsApp para quem não está querendo perder nenhum link, né? Porque as redes sociais não entregam conteúdo para todas as pessoas. Pessoal, então vamos à questão da nossa segunda ordem do amor, né? Que Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, descobriu, que é a hierarquia. E nós estamos aqui, ó, com o livro do Bert, Meu Trabalho, Minha Vida, na página 152. Outra lei fundamental, Bert fala, que atua na consciência coletiva em toda a família ou em um grupo, predomina uma ordem arcaica e hierárquica, que se orienta pelos antepassados ou pelos pósteros. Portanto, é determinada pelo tempo do pertencimento. Quem já foi membro da família tem preferência em relação aos que vêm depois. Assim, os que vêm primeiro estão em posição mais elevada e os que vêm depois em posição inferior. Desse modo, um avô tem precedência sobre o seu neto, assim como os pais têm precedência sobre os seus filhos e o primogênito sobre o seu irmão mais novo e assim por diante. Na consciência de clã, os pósteros e os antepassados não estão em pé de igualdade. Muitas dificuldades manifestadas por crianças, como um comportamento agressivo ou estranho e até mesmo algumas doenças, estão relacionadas ao fato de elas se encontrarem no lugar errado. Quando se acha o lugar certo para elas na constelação familiar, elas acabam mudando. Assim, cada membro da família tem um lugar que lhe cabe. Ninguém pode nem está autorizado a disputá-lo, por exemplo, querendo ultrapassá-lo ou suprimi-lo. Muitas vezes a hierarquia é violada na nossa cultura. Por quê? Porque ela é desconsiderada por muitos que evocam a liberdade de pessoal e de direito se desenvolvendo segundo seus próprios conceitos. No entanto, para aquelas pessoas que violam a hierarquia, as consequências são devastadoras. Por isso, quando há comportamento autodestrutivo em uma família e alguém perseguindo objetivos aparentemente nobres, encena seu fracasso e sua ruína de maneira deliberada, em geral, o agente é um sucessor com o seu fracasso. Finalmente, sente-se como que aliviado por honrar o seu antecessor. Desse modo, o poder usurpado termina como impotência, o direito usurpado como injustiça e o destino usurpado como fim trágico. Então, a gente tem que saber esses posicionamentos, né? O nosso lugar dentro da nossa família. Isso é muito importante, pessoal. Eu mesmo, até hoje, eu fico me observando se eu tô passando por cima da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, né? Eu sou a irmã mais velha, no caso, mas eu já fui muito a mãe da minha mãe, né? Eu já tomei responsabilidades para mim que não eram minhas e eu sei que eu colhi e ainda colho as consequências dela na minha vida. Então a gente tem que observar muito as nossas atitudes, né? O que a gente está querendo fazer, se a gente está passando por cima, né, dos nossos antepassados, de quem que veio, né? A consequência coletiva não permite que os pósteros se intrometam nos assuntos de seus antepassados, mesmo que as intenções sejam as melhores, né? Como eu falei. Como já descrito, há na alma dois movimentos que se opõem, a consciência pessoal, que é a nossa individual, né, e a coletiva, que é a do mundo. Por exemplo, quando um filho assume algo pelo seu pai, ele tem uma boa consciência pessoal, sente que ama seu pai e é inocente.
Ao mesmo tempo, viola a hierarquia da consciência coletiva, pois esta é poderosa e pune a violação com um fracasso. Por isso, as grandes tragédias terminam com a morte daqueles que pensam estar fazendo bem. Por isso, os pósteros, os que vieram depois, não devem sentir-se compelidos a impor direito dos antepassados no lugar deles, a expiar sua culpa e nem libertá-los posteriormente do destino ruim, Porque muitas vezes, nossos filhos, a gente quer estar salvando os nossos pais, Eu já tive muito nesse posicionamento e de vez em quando eu começo a entrar nele, eu falo, Lara, isso mesmo já me trabalhado em determinadas questões, Em muitas questões. Quem vem depois nunca pode ajudar quem vem antes, compreende? Contudo, se isso acontecer, o póstero reage a essa usurpação sob a influência do clã com a necessidade de fracasso ou ruína. Ah, Lara, mas eu nunca vou poder ajudar minha mãe, meus pais, meus tios, meus avós. Sim, você pode, se eles realmente não der conta de fazer o que você está se propondo, a ajuda, você pode ir lá só nesse momento fazer por eles. Ok, por exemplo, sua mãe está doente, não tem ninguém para ficar com ela. Você pode estar no hospital, você vai lá e faz esse acompanhamento. Depois, você volta para suas questões. Você não pode deixar a sua vida para poder, a questão é essa, não pode deixar a sua vida para poder viver a vida dos seus pais, a vida dos seus avós. Em última instância, a punição para a violação da hierarquia é a pena de morte em sentido amplo. Embora na maioria das vezes a hierarquia seja violada de maneira inconsciente ou por amor, porque a gente faz porque a gente ama a pessoa cegamente, então a gente pode ajudar, a gente quer ajudar, pessoal? Por exemplo, por amor, quando uma criança percebe interiormente que algum dos seus pais se movem no sentido da morte, ela diz na sua alma, no subconsciente dela, antes eu do que você. Isso pode ser enunciado da seguinte maneira: antes eu adoecer que você, antes eu morrer que você, antes eu pagar por um crime que você, antes eu carregar a culpa do que você, antes eu desaparecer do que você, antes eu me matar do que você. Todavia, na hierarquia, a criança está abaixo dos pais. Se quiser assumir o destino deles, eleva-se acima deles, como se pudesse dispor da vida e da morte. Com essas frases interiores, a criança se coloca em primeiro lugar. Porém, não tem consciência disso, pois se eleva com um amor que está disposto a sacrificar a própria vida pela dos pais. No entanto, esse amor que dentro das ordens do amor é uma usurpação quando a criança, a morte, conduz a criança à morte, sem que ela consiga retirar seu destino dos outros. Portanto, prevalece, pessoal, no clã, na família, no sistema, uma ordem arcaica que aumenta a infelicidade, o sofrimento, em vez de impedi-los. Pois quando um descendente, pressionado por um senso cego de equilíbrio, quer recolocar em ordem um fato passado para alguém que veio antes dele, o mal não encontra fim. Essa ordem mantém sua força enquanto permanecer inconsciente. Porém, ao vir à luz, podemos cumpri-la de outra maneira, em suas consequências ruins. É o que acontece na constelação familiar. Dou alguns exemplos, inicialmente em relação às frases eu sigo você e eu antes que você. Quando alguém diz interiormente esse tipo de frase, peço-lhe que a repita na constelação familiar diante da pessoa em questão, substituída por um representante, com as pessoas. Ao olhar nos olhos dessa pessoa, o cliente já não consegue dizer as frases, pois reconhece que ela também o ama e rejeitaria tal oferta. O próximo passo seria dizer-lhe: você é grande e eu sou pequeno. Curva-me diante do seu destino e toma o meu como tal como me foi dado. Por favor, abençoe-me se eu ficar e deixá-la ir com amor. Desse modo, ele se une à pessoa em um amor muito, muito profundo, do que se seguisse ou tomasse o destino dela para si como representante. A partir de então, a pessoa velará por ele com amor, em vez de ameaçar a sua felicidade, como talvez ele tivesse temido.
Ou quando alguém quiser seguir um parente que morreu, por exemplo, uma criança que deseja seguir um irmão recém-falecido, posso dizer-lhe, você é meu irmão ou minha irmã? Respeito como meu irmão, como a minha irmã. Em meu coração você sempre terá um lugar. Curve-me diante do teu destino, seja ele qual for, e defendo o meu destino, tal como me foi determinado. Em vez de dos vivos dirigirem aos mortos, são os mortos que vão até os vivos e velam por eles com amor. Ou quando uma criança se sente culpada por viver enquanto seu irmão morreu, ela pode dizer-lhe, querido irmão, querida irmã, você se foi, eu ainda vou viver por um tempo, depois também morrerei. Desse modo, a usurpação em relação ao morto cessa, e justamente por isso a criança que sobreviveu pode viver sem se sentir culpada. Vocês compreendem tanto que isso é profundo, pessoal? Apenas dentro de sistemas fechados, a lei da hierarquia é oposta. Nesse caso, quem vem depois tem preferência em relação a quem vem antes. Por conseguinte, se vale para a família do presente em relação à família de origem, né? Seus antepassados, seus pais, avós, bisavós. E para a nova família, por exemplo, devido ao segundo casamento da primeira família. Mas apenas quando houver pelo menos um filho, né? Porque família, para a pessoa falar que ela tem uma família, ela tem que ter filhos, senão é apenas um casal. Nesse modo, né, nesse caso, apenas a hierarquia no nascimento dos filhos é mantida. Por exemplo, pela hierarquia, o primeiro e o segundo filho da primeira família, eles vêm antes que os filhos, né, o filho da segunda família que foi constituída. E, portanto, o primogênito daquela vai para o terceiro lugar. O primogênito, né, é o primeiro filho da segunda família. Então, ele, na ordem, na hierarquia, ele era o terceiro. Isso é muito importante, pessoal. É uma coisa muito simples, mas isso faz uma diferença muito grande, né? Dá uma organização na vida da pessoa. E os outros filhos, respectivamente, para os lugares sucessivos, né? Então, aí, a violação de uma hierarquia se revela na constelação familiar. Ao se constelar, a ordem é restaurada e assim obtém-se o pré-requisito espiritual para o sucesso da vida. No entanto, é o próprio cliente quem tem de implementar essa ordem, pois a constelação não substitui a própria ação. Pessoal, essa segunda ordem do amor, nesse livro do Bert Hellinger, né, Meu Trabalho, Minha Vida, ele está na página 152, como eu falei que nós começamos, até a 156. Eu gravei a primeira ordem do amor e pertencimento semana passada. Eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. E tá no meu YouTube, né? E semana que vem eu vou estar gravando a terceira ordem do amor para vocês, que é o equilíbrio entre o dar e receber, né? Que a maioria das pessoas tem muita dificuldade nessa questão desse equilíbrio, né, de doação e se permitir estar recebendo também. E essa questão da hierarquia, pessoal, eu falo para vocês que ela é muito séria, né? É um detalhe que muitas pessoas falam assim, ah, isso é besteira, tal, mas depois que essa hierarquia é estabelecida, essa ordem, muitas coisas começam a fluir, começam a vir até o próprio sucesso mesmo para a pessoa, né? Então a gente tem que saber como se posicionar, e isso é um aprendizado diário. Eu falo que eu também de vez em quando, por mais que eu tenha um conhecimento, eu dou umas gafes também por amor cego, porque ele, de certa forma, tá querendo salvar alguém da família, né? E é isso, pessoal, a gente tá se observando sempre pra gente estar se tornando, né, pessoas melhores a cada dia. Eu falo pra vocês que se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, né, de hierarquia, né, vocês podem estar deixando perguntas aqui para mim abaixo do vídeo, né, tem um local para comentários. Se você quer algum tema também, sugerir algum tema, você pode estar me escrevendo também, que eu gravo para vocês. Se você gostou desse vídeo, achou que esse vídeo tem valor, deixe seu like para mim, né? Faça seu comentário, eu fico muito feliz, eu leio todos os comentários e respondo.
Compartilhe com as pessoas que precisam dessas informações, que são informações muito profundas. Às vezes, na primeira vez, quando a gente vê, a gente não entende mesmo, é normal. Aí, com o passar do tempo, a gente vai tendo essa compreensão, né, dessa questão. E é isso, pessoal. Salve, né, para você estar assistindo depois. Eu te espero no próximo vídeo. Gratidão!